Fala, forasteiros! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente que está na jornada do Maio Laranja. Está eu aqui, o Wesley, o Léo está aqui e a Sabrina. Estamos aqui. Estamos todos aqui. Mais uma vez para mais uma jornada. Mais um episódio mais aí. Um episódio. Top, Léo. Terceiro episódio. Mas para quem tá chegando hoje, que jornada é essa? O que tá acontecendo? Que dia que começou? Conta aí, dá um resumão dos dois últimos aí, Sabrina, pra gente. Estamos aqui no Maio Laranja. O maio da prevenção e combate do abuso sexual e exploração sexual. No episódio 1, a gente falou sobre educação, a importância da educação sexual como ferramenta, a importância da comunicação, principalmente dentro do nosso lar, porque a comunicação, ela deixa a porta aberta tanto para a criança falar, para o adolescente falar. Caminhamos para o segundo episódio, aonde estão escondido, que vivem, né? A gente até brincou, os abusadores. Falamos sobre pedofilia, falamos da forma com que hoje, né, as crianças estão aí expostas, porque o abusador, ele quer se manter anonimato, mas ele não vai se manter. As nossas crianças não têm culpa, os nossos adolescentes não têm culpa de ser vítima, né, desse abuso sexual e da exploração. Então, se você não assistiu o primeiro e o segundo, você vai assistir esse aqui agora, mas eu recomendo que você volte, porque são informações importantes. Nessa caminhada, a gente foi construindo ao longo de cada episódio, porque se a gente fosse falar tudo, a gente ia começar aqui de manhã e ficar aqui até a noite. Então, a gente dividiu exatamente para que você pudesse absorver. Se você está fazendo alguma coisa em casa, no trabalho, coloca um fonezinho, escute um pouco, talvez assuntos que você ainda não tenha assistido ou está ouvindo falar nas mídias, isso é muito importante. E vamos rumo ao nosso terceiro episódio. A gente nem apresentou, gente. Às vezes você está chegando aqui agora, mas quem é a Sabrina? Sabrina Lopes, sexóloga, terapeuta, especialista aí nessa área de educação sexual, né? Tem ensinado crianças, jovens, adultos, gestantes, a sexualidade, ela tá melhor presente, idade. Melhor idade. Falar de sexualidade é falar de saúde, falar de saúde. Então, ela impacta, né? Tanto prova que a gente sabe o estrago e o trauma que o abuso faz. Engraçado, o abuso, né, muitas vezes é cometido fisicamente, mas ele traz marcas, né, emocionais, psicológicas, então ele traspassa tudo isso. Falar de sexualidade é falar de saúde. E o Maio Laranja veio para complementar. Explicamos lá no primeiro episódio por que é o maio e por que é laranja, qual a história que está por detrás. Não é uma data comercial, é uma data de conscientização. Vai lá no primeiro episódio depois e você vai entender por que Maio Laranja. Vai no segundo, chega no terceiro, o que já está aqui? Já está aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Compartilha que vai ser relevante para a sociedade. É isso aí. Sabrina, de hoje? Sabrina Lopes, seguinte, o mundo mudou, certo? Estamos na era digital. Isso trouxe algumas consequências, né? E coisas boas, coisas ruins. Mas diante desse cenário, o que evoluiu na sexualidade na era digital? Mudou muita coisa. Antigamente a gente até falou no episódio passado que nós somos da época da revista adulta, né? Revista masculina. Banca, né, de jornal. Você chegava na oficina, tinha um pôster lá, gigante, na borracharia. Gigante. Né? Gigante, né? Das globais. Os contos eróticos também. Né? Os filmes de Hollywood, essas coisas todas. E aí era um tipo de acesso. Agora, não sei se a palavra seria democratizou, mas eu considero que o acesso está disponível muito mais cedo. Antigamente, lógico, na medida do possível, existia a limitação, 18 horas. Por exemplo, o conteúdo erótico, ele só passava 4 horas Corujão, da manhã, né? 3 horas da manhã, Corujão. E agora, essa geração tem disponível 24 horas por dia conteúdo sobre sexualidade, conteúdos eróticos, sobre diversos tipos de conteúdo. Como é que está o impacto disso nessa geração?
Antes a gente tinha poucos formatos, né? A revista, um filme. Hoje, primeiro, a gente tem uma diversidade. Já começa por aí, né? A gente tem uma diversidade de conteúdo, porque todo dia está surgindo algo novo, né? Às vezes diferente no formato, um aplicativo, um TikTok, ou alguma outra apresentação, uma embalagem diferente para o mesmo conteúdo, melhor assim dizer. Sim. E o acesso, que antes a gente, né, falava, entre aspas, ou maior para 18 anos, ou aquela revista que o pai entregava nas mãos do filho, principalmente do homem, né? Porque a mulher é revista masculina antigamente, né? Hoje, tanto o homem quanto a mulher tem o mesmo acesso, já que é 24 horas. Você está na mesma rede social que eu, então você vê o mesmo conteúdo que eu. Só que essa idade de acesso também baixou. O que antes se via com 14 anos, né, que era aquele momento em que o pai muitas vezes pegava o filho e queria introduzir o filho, levando, né, em bordéis, na vida sexual. Hoje isso acontece muito mais cedo. Embora tenha, né, ainda é divergente quando a gente fala de pornografia, tanto aí dentro de estudos quanto dentro da literatura, mas hoje as crianças têm acesso a conteúdos pornográficos a partir de 7 anos. Até a última pesquisa que eu tinha feito ano passado era 9 anos. Mas diminuiu com 7 anos, até por conta da chegada da pandemia. Na pandemia, as crianças ficaram com mais tempo disponível com o celular em mãos. Então, ali, muitas vezes, não tem o controle por parte dos pais, né? Ou os pais não sabem que existe uma forma de controle, de acesso, de limitar, né? Ou a criança passa horas ali exposto até que chega um conteúdo qual ela acessa uma informação que ela ainda não está preparada para absorver. Às vezes é uma criança que está em casa ali com tempo ocioso, vai gastar mais horas, aí ela vai cada vez mais se vinculando à dependência das redes sociais, mas também se vincula aos conteúdos que estão ali. Então, as redes sociais, não estou dizendo que é de tudo ruim, não. É porque, assim, quando a gente fala de criança e adolescente, se o adulto já tem dificuldade para filtrar, às vezes a gente perde horas. Você imagine uma criança que está com tempo ali ocioso e fica horas. Então, a internet, as redes vieram para o bem, mas também mudou muito o nosso comportamento e o nosso acesso. Olha só, esses dias eu passei por uma situação, meu filho pediu para jogar futebol na quadra perto de casa, e aí a gente estava lá de próximo, e tinha uma criança que ele tem um transtorno do TEA, mas ele socializa, joga futebol, assim, ele tem, eu não sei qual grau, mas ele tem. E aí, o Wesley vai saber disso, que era muito comum no meio do futebol, lançaram uma bola, o garoto não chegou. Aí soltaram aquela frase: corre, seu... Você sabe o que eu estou falando? Não sei se a Sabrina vai... Posso falar? Acho que a gente pode falar. Acho que pode falar, até porque faz acontecer. Não pode ser do meu contexto, mas de quem está ouvindo, né? Corre, seu punheteiro. E aí, esse garoto que é autista, a primeira reação dele foi quando o menino estava próximo aqui. O que é punheteiro? Porque não faz parte do vocabulário. Não, e eu do lado, e eu falei, meu Deus, como é que esse... Eu não sei, o outro não explicou da forma assim. Eu falei, cara, como é que... Aí eu lembrei dos outros episódios que você falou da educação sexual. Né? Mas olha só, mas imagina só, o que esse garoto vai fazer quando ele chegar em casa? Vai jogar exatamente a palavra no Google. A palavra no Google. E eu vou falar que tinha tempo que eu não escutava essa expressão, viu? Mas não era comum no meio do futebol? Ixi, demais. É muito importante a gente estar falando aqui, a gente veio construindo sobre a educação sexual, que deve partir, gente, em todos a gente está frisando, deve partir primeiro do núcleo familiar, de que forma, por meio da comunicação, deixando porta aberta para que tanto os pais tenham essa liberdade de conversar com os filhos e os filhos com os pais. Seguimos mais um passo falando, né, da questão dos abusadores, aonde eles estão. Seguimos aí construindo exatamente por quê? Porque hoje a internet ela é um celeiro. Ela é um celeiro. Aí, se a gente olhar para esse episódio que a gente está aqui hoje gravando, né, a respeito do que é a internet hoje, e olhar para o primeiro, pensa nessa criança que está vindo lá de trás, sem nenhum tipo de educação sexual, sem filtro. Sem filtro. Aí ele vai para a internet aprender. E aí ele vai aprender, porque assim, gente, a internet educa.
Da maneira dela. Da maneira dela. Com os valores dela, com os objetivos dela. E assim, não é só o objetivo da internet, mas de quem está comunicando. Porque eu fiquei preocupado dele cair num site pornô. Ele vai colocar isso lá e vai direcionar para o site pornô. Daqui um pouquinho ele está mexendo até na Deep Web, né? Assim, eu olho... Na época que o Léo contou aqui, descreveu, nossa, assim, digamos, a gente tinha gotinhas de informação. A internet é um oceano, cara. Hoje é um oceano, como eu falo, é um celeiro. Então, não é só a internet, que a gente entende que a internet é um lugar virtual. Só que você disponibiliza conteúdo com a visão que você tem e com a intenção que você quer. Porque por detrás de todas as coisas. Por que nós estamos aqui? Nós temos um objetivo, nós temos uma intenção, nós estamos construindo, nós estamos apoiando a campanha, né? Abrimos espaço para poder falar, para conversar, para poder debater, porque é uma temática social. Aí vai lá, eu coloco o meu conteúdo, você coloca o seu. Uma hora esse conteúdo vai fisgar alguém. E esse alguém pode ser alguém que está vindo sem preparação nenhuma. E por que a gente está falando isso? Porque um dos lugares que os abusadores amam é o campo da internet, né? Que a gente falou sobre pedofilia, né, no episódio passado, mas é um celeiro por isso. As crianças estão ali vulneráveis. Ah, mas é virtual, mas está vulnerável, porque a gente acha que vai caracterizar abuso, exploração, só se for fisicamente, tem que estar perto. A gente precisa perder isso, porque muitas vezes os nossos filhos estão sendo assediados, eles não têm capacidade de entender, né? Quando uma pessoa pede ali um nudes para eles, pede uma foto, manda uma foto sua, eles não estão entendendo. Ah, será que está me achando bonito? Dependendo da idade, existe um grau, sim, de pureza, de inocência. Ah, não, vou mandar. Ele não tem, ele não sabe. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque hoje a internet, né, no sentido de pessoas que distribuem conteúdo, ela faz um serviço que nós deveríamos fazer, tanto de educação como de repressão. Você falou aí dessa questão do nude. Muitas das vezes, ali depois dos 11, 12 anos, eu acredito que esses adolescentes estão buscando uma afirmação de beleza também. Sempre. E se o cara elogia, o abusador elogia, falando que é bonita, mas ele quer ver, ela vai acreditar. Ainda mais quando não tem nenhum tipo de elogio, de validação dentro de casa. Né? Que às vezes não tem. Não tem. Às vezes não tem. Aí chega um outro e fala assim, nossa, você é tão bonita, me manda... Né? Existe, que a gente falou no episódio passado, cada abusador, ele tem as suas estratégias. Ele sabe a quem ele está procurando, né? E outra coisa que a gente tem alertado muito é porque, assim, muitas pessoas que gostam de expor os filhos, vamos falar um pouquinho aqui dessa questão da exposição dos filhos, né? Os pais colocando foto. Tem abusador e tem, né, esse grupo, essa quadrilha organizada que a gente fala da exploração e do comércio sexual, que eles ficam antenados, procurando crianças na internet, que nunca ouviu falar sobre isso, gente. Que eles recebem, né? Mais uma vez eu cito aquele filme, O Som da Liberdade. Eles procuram, tem, né, pedófilos ali que têm características que eles procuram. E aí começa a mapear as fotos na internet. Aí encontra aquela criança e começa a mapear a rotina daquela criança, até descobrir, olha, por exemplo, joga numa pesquisa, crianças da região tal. Aí ele começa a ver e mapear. Daqui um pouquinho, ele sabe todo o cotidiano, né? A gente fala que é um universo, existe uma quadrilha muito bem organizada por detrás disso, alguns, né, poderosos também. Então, existe investimento para isso. Aí, quando você menos espera, o abusador, o pedófilo, está mais próximo do seu filho do que você imagina. Ficar postando foto de filho é uma questão. Aconteceu comigo. Proposta em dinheiro, porque depois que eu postei uma foto com meu filho. Direct, tudo. Perguntei para o meu cunhado policial, perguntei o que poderia fazer. Ele orientou, para caracterizar, a gente precisa dar continuidade à conversa e tudo. Mas proposta em dinheiro para mandar fotos minha e do meu filho. Isso foi recente? Recente, menos de um ano. Nossa, nem sabia, que a gente nem conversou, né, sobre que realmente aqui a gente está falando. Real, depois eu posso até procurar e eu posso mostrar. Tá, eu não sei se eu tenho ainda, mas
Isso é real. Quando a gente começa a trazer, sabe, Léo, joga luz a esse cenário, conversando igual a gente está aqui, de uma forma muito leve, muito descontraída, você vê que tá mais perto da gente. Eu não imaginava isso acontecendo com você. Eu não passei por isso, mas estou diante de uma pessoa que passou. A gente lê, a gente vai ouvindo casos, né, que vão aí se movimentando, mas não imaginava ali. A pessoa entrou em contato com você oferecendo valor para obter nudes, né, teu e do teu filho, que tem quantos anos? Agora 12. Agora 12. Na época ali... Tinha 11 tinha feito... A foto foi mais ou menos... Tem um ano, mais ou menos, que foi uma foto de aniversário dele. O aniversário dele foi semana passada, então... Tem crianças encomendadas, né? Tem crianças, assim, tem grupos ali que são especializados, né? Nesse rapto de criança, exatamente para esse comércio sexual. Então, quando a gente fala da internet, hoje ela tem modelado a sexualidade nossa, de todos os dias. Porque tem muita criança que, não, mas eu educo meu filho. Eu escuto isso também, não, eu falo para ter cuidado, para não ir no chamado de ninguém. Aí fica faltando o diálogo, a confiança, ou um monitoramento. Fica ali o dia todo no quarto. Sabe? Não é que a criança tem culpa, mas toda criança, eles precisam ser protegidos. E a supervisão também é uma forma de proteção. A supervisão, o limite, o que você está vendo? Mas está invadindo a privacidade. Não, eu só quero saber, não porque eu não confio em você, é para a sua segurança, porque ensinar, olha, isso aqui não é seguro. Porque, assim, às vezes fica lá exposto. E o pedófilo, a gente fala sempre, né, o abusador, que ele está sempre procurando a quem possa tragar. Está sempre, né? Lembro, meu filho foi fazer um trabalho escolar, e foi depois desse trabalho escolar que eu comprei esse livro aqui também para ele. Olha aí, mais um. Mais um livro, gente. Quase todos os episódios aqui eu trouxe um livro como indicação, exatamente porque eu sei da dificuldade que alguns pais têm de iniciar essa conversa que não pode ficar para amanhã. Se não for para ter essa conversa hoje, quando que nós teremos? Se a gente não construir essa ponte, né? Mas meus filhos já estão adultos. Gente, a comunicação, o relacionamento, ele não tem prazo de validade. Né? Só quando a gente não estiver mais aqui, que a gente não conseguir se comunicar. E aí, eu conversando com ele, ele chegou para mim e perguntou, abertamente, mãe, o que é pornografia? Olha aí. Ele perguntou, já foi todo, ele já me deu abertura, ele foi bem enfático. Você respondeu enfaticamente? Não. A minha forma educacional, sempre trabalhei com um passo atrás, porque eu acredito na construção. Acredito que se eu der uma resposta diretamente aqui, fica faltando uma construção. Então, eu fui totalmente lá atrás, fazendo uma construção com ele, falando sobre conteúdos. E como que ele caiu nessa pergunta? Ele foi fazer uma pesquisa, um trabalho escolar, sobre o sistema digestório. Sobre o sistema digestório, né? O sistema digestório vai passar pela boca, a boca, a saliva vai umedecer o bolo alimentar, os dentes triturar. Foi passando por todo o sistema até chegar no ânus. As fezes, dejetos fecais. E aí tinha alguma coisa relacionada a uma prática de sexo anal. Olha só, na pesquisa. Ele jogou, como ele não filtrou. Sim, né? Ele não filtrou. Pesquisou da maneira dele falar. Ele pesquisou da forma, com a expressão dele, com o vocabulário que ele tem. Então, ele não fez um filtro adequado. E aí, o que acontece? Tinha lá um conteúdo. E ele chegou todo vermelho para perguntar. Que bom que ele chegou para perguntar. Porque ele tem abertura para isso. Mas ali podia ter sido ligado um sistema de alerta e ele começado a vasculhar um assunto atrás do outro. Né? Então, para mostrar para ele como que a gente precisa ter filtro numa pesquisa, saber com quem a gente está conversando do outro lado. Sim. Às vezes, né, a gente entra para joga em rede. A gente sabe de casos de abusadores, Léo, que entram para bater papo, entram em jogos, para poder criar algum vínculo ali de confiança. E eu sempre falando isso com ele, o que eu fiz? Peraí, porque tem hora, gente, que só falar não resolve. Às vezes a gente sabe, principalmente quando o assunto é essa comunicação com o adolescente, que às vezes parece que a gente está sendo chato, repetitivo. Eu sempre gostei muito da forma educacional dos livros, né? Então, eu trouxe para ele esse livro. Internet, informações demais, fique atento, mudando de atitude.
E aqui vai trazer coisas legais. Vai falar que os computadores são ótimos. Eles são capazes de fazer muitas coisas legais. Tá vendo que a linguagem já é bem simples para eles. Sim, sim. Por eles, é possível não somente encontrar informações sobre qualquer assunto já imaginado, mas também conversar online com pessoas que você não conhece. Mas assim como todas as coisas interessantes, há várias regras que devem ser seguidas, principalmente pelas crianças. Mesmo que todas as pessoas conversem, esse olhar tem que ser especial. Aí vai contar a história de uma menina que começa a pesquisar na internet, no meio de uma pesquisa, ela entra numa sala de bate-papo, ela dá os dados dela, ela passa para quem estava do outro lado, porque a pessoa que estava do outro lado estabeleceu uma relação de confiança. Uma comunicação. Tá vendo? Alguém não deu atenção, a internet dá atenção. Dá atenção. Ele estabeleceu, por quê? Primeiro que ela foi pesquisar, ela entrou na mesma rede que ele estava, ele estabeleceu vínculo, ela passou dados, né? Quando viu, aonde que essa pessoa estava? Assistindo ela jogar bola na quadra. Lembra que eu falei no episódio passado? Eles vão procurar lugares favoráveis. Escolas, parques. Ele começou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Ele começou a persegui-la, né? Ó, essa parte que ele até fala, ó, lição aprendida. Que nunca mais ela vai passar os dados dela para um desconhecido. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de informação exatamente para orientar os nossos filhos, não só com a comunicação falada, mas trazendo esse cenário para poder advertir também. Porque o que a gente vê são crianças virando a madrugada na internet. E aí entram, por exemplo, ficam crianças sexualizadas muito cedo? A hipersexualização, erotização infantil hoje é uma realidade, dentro e fora da internet, né? A gente fala que, por exemplo, hoje as músicas, vamos sair um pouquinho do campo da internet, mas assim, ó, por quê? Porque as músicas também vão parar lá na internet por meio de dancinhas, né? Que vem cada hora uma musiquinha, mas assim, você já imaginou, na nossa época ali, né, teve ali alguns grupos que marcaram a nossa geração e que a gente dançava até o chão sem saber o que estava dançando. A mente da criança não está pronta para processar. Aí pensa uma criança fazendo uma dança, né, estimulada por uma música, e um abusador só observando. Tô só observando. Olha aí. Tô só observando. Eita, agora... Aí fica de fora ali, ó. Sai um Jamaica aí. Tá ali, ó, só observando. E aquela criança ali, que foi exposta naquele ambiente, acaba sendo uma criança vulnerável ao abuso. Ele vai procurar uma forma de proximidade. Que conteúdo... Hoje é muito comum, né? A gente vê as crianças reproduzindo até dança de adulto sem saber o que está fazendo. Cantando, declarando, né, numa canção ali, uma música, que eu pensei assim, gente, quem cria uma música, ele cria com intenção. Ah, não, mas a intenção não é corromper ninguém, mas tem algumas músicas que têm uma linguagem que são pejorativa, que não dá nem pro adulto. Não estou criticando nem o estilo musical, mas estou falando que tem letra que a música não... acessa áreas que despertam sentimentos, que despertam emoções. A música, ela é vibracional, né? Ela transcende, as ondas do som é algo poderoso demais. Mas você imagina, isso já é um estímulo. A erotização infantil é algo muito visível hoje. Principalmente, aí sem generalizar, tá? Eu estou dando exemplo porque é o que é o mais comum. Tem umas letras de funk que é um senta-senta. Teve uma funkeira que foi dar uma entrevista e aí a entrevistadora falou, tem como você cantar a sua lançamento? Ela, não tem como cantar aqui. No horário, né? O horário não permitia, a audiência também não estava. Gente, aí você fala, nesse nível, a questão da sexualidade, não só na internet, no contexto geral, porque aí entra um outro contexto. Eu sou de uma geração que a gente ia comprar CD para ouvir a música. E agora, o adolescente está aqui, ó, coloca o celular, coloca o fone de ouvido, você não sabe o que ele está ouvindo. E assim, e aí depois reproduzindo, né, as danças e o abusador ali só esperando uma presa para poder devorar.
Então, hoje a gente fala da questão da internet, é porque existe esse comércio da questão da exploração sexual. E pelas facilidades, gente, nós não estamos falando que a internet é ruim, a gente está falando que ela precisa ser administrada como qualquer outra coisa com prudência. Assim como a gente tem que comer, beber com prudência, ela também. Mas esse acompanhamento dos pais faz parte da educação. A gente não recebeu outro tipo de educação, que é a educação tecnológica. Sim. A gente não recebeu vários tipos, né? A educação, ela não é una, mas ela tem várias, ela é toda fragmentada, educação financeira, emocional. A gente está conhecendo termos novos. Sim. Só que aquela criança ali fica exposta, vai acessando, vê os outros fazerem e começa a repetir. E sem saber que para perto dela ela está atraindo quem? O perigo. Então, a gente sempre orienta aos pais. Olha, não é questão de quebrar a privacidade dos filhos, mas esteja atento ao que está conversando. A gente sabe que esse controle, quando é com os adolescentes, é mais complicado, mas se você mostrar para ele a necessidade de segurança, não é de invasão de privacidade, né? Que é muito comum sentir esse sentimento, mas é uma proteção. É interessante que nós falamos no episódio anterior aonde o abusador está. Em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade. Agora, trazendo para esse contexto, o leque aumenta muito, porque ele está em qualquer lugar, no sentido de que ele está na mão, ele está acessível, aí entra o abuso, entra a exploração. O comportamento é o mesmo do físico presencial, do abusador? E sem falar que ele, naquele momento, ele pode estar falando com 3, 4, 5 crianças ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E às vezes se passando por uma criança. Que é o que acontece muito, né? Aí quando fala, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe, você vê que eles cortam a conversa. Porque, assim, é bem interessante, dentro de uma pesquisa, será que ele tem preferência por criança? Quais são as crianças? Quando é fisicamente e ele tem essa proximidade da criança ou do adolescente, ele vai procurar aquelas que têm, né, geralmente, ou a presença só da mãe, porque, querendo ou não... Presa fácil. Porque, querendo ou não, né, o fato de não ter uma outra figura ali como autoridade, né, seja ali um responsável, uma avó, uma figura masculina também, isso torna a criança ainda mais vulnerável. Porque, às vezes, a gente, mãe, está trabalhando, está com tanta tarefa do próprio lar, né, de cuidar da casa, então eles buscam, geralmente, as famílias que têm só a presença de um dos pais. Geralmente, quando tem a presença somente da mãe. Famílias que têm algum tipo de necessidade também. Quando eles querem buscar essa aproximação, né? Quando eles já não estão dentro da casa da pessoa. Porque, como a gente falou no episódio passado, às vezes são pessoas que fazem parte do núcleo familiar. E, às vezes, são aquelas que ficam de longe buscando uma oportunidade para aproximação. Então, vai chegando, está precisando de alguma coisa, está precisando de uma cesta de alimento. Por quê? Porque ele olha para a necessidade, e a necessidade vai sendo suprida, ele vai ganhando espaço e confiança. Aí, quando a criança, né, comentar alguma coisa, não, mas fulano de tal, não, porque ele é acima de qualquer suspeita. Até porque ele está procurando uma ausência. Uma ausência. Em qualquer área. Uma brecha, né? Porque aí pode ser o artifício, né, a porta de entrada, mas também pode ser o argumento de ameaça, né? Se você, então não vou ajudar mais. Isso. Essa questão da troca de favores é muito real. Não, mas eu estou ajudando sua mãe. Se você contar, eu vou parar de ajudar a sua mãe. Você não tá se alimentando, você não está comendo? Porque, igual a gente falou, gente, abuso, gente, não é só o abuso físico, é esse jogo psicológico, esse jogo mental. Ele está focado nele. Então, tem muito, sim. Então, não vou ajudar mais. Ninguém vai acreditar. Né? No episódio passado, eu falei muito que quando a criança trouxer uma demanda, né? Olha, me tocou. Primeiro, acolhe. Né? E no final do episódio, a gente até conversou bastante sobre isso, de alguns casos em particular. Acolhe primeiro. Mas e se eu descobrir que o que ela trouxe não é verdade? É um outro processo. Aí é outro processo. O seu processo, nosso processo como pai, como sociedade, é acolher. Nós não temos capacidade de investigação. A capacidade investigativa está na mão das autoridades. A gente acolhe e leva para quem possa investigar.
Por quê? Porque uma das táticas do abusador é ele falar o quê? Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar. Você vai passar por mentirosa. Que é aquela questão de virar a mesa, né? Ele joga a culpa para o outro lado. Ele tira a culpa das costas dele e quer colocar a culpa no outro. Ninguém vai acreditar, vai achar que você é mentirosa. E aí a criança, se ela já, ou o adolescente não tiver uma estrutura muito boa dentro de casa, é verdade mesmo, porque vai acontecer isso mesmo. Será que você não está inventando? Essa expressão será que era isso, isso mata. Porque se está vindo conversar e você já fala assim, será que é isso mesmo que você entendeu? Isso já gera em quem está do outro lado o quê? Uma insegurança. Tipo assim, você não está acreditando no que eu estou falando? Muitas vezes ali a criança e o adolescente para de contar exatamente nessa hora. Recentemente, e aí isso já aconteceu outras vezes, mas a gente tem observado de casos em que o abusador ele ganha confiança a ponto de tirar o adolescente de dentro de casa e levar para outro estado. Não sei se você acompanhou, mas em viagem? Não, a adolescente foge de casa. Né? Eu acho que teve um caso bem recente que a adolescente foi parar em outro estado porque o abusador ele não precisou ir até o estado. Sim. A criança que... Você vê, ele fez algo, ele primeiro construiu, né, uma comunicação muito assertiva. O que é essa comunicação assertiva? Ele falou tudo que ela queria ouvir, ele sabia de tudo que ela gostava. Muitas vezes, né, quem está em casa não sabe fez de tudo. Promessas. Fez promessas. Às vezes, assim, qual era a necessidade que ela tinha. Não, mas você vindo, a sua vida vai mudar. É aquele jogo psicológico. Por isso que a gente fala de educação emocional também é importante. Todas as educações são importantes. E aí ela, a ponto dela sair do lugar que é um vínculo que deveria ser, né? O vínculo de segurança, ela nem pensou duas vezes. Protetivo e provedor dela. Exatamente, o lugar de proteção, de provisão e de presença, e foi rumo a outra pessoa que ela supostamente achava que podia oferecer isso. E, né, foi ludibriada e foi enganada. Mas ainda assim, você vê como eles são ardilosos. E prevenção hoje, para o pai que tá vendo aqui, seria o acesso supervisionado, independente da idade? Independente da idade. Assim, a gente fala que eu acredito assim, quando está na minha casa, eu tenho autonomia para controlar, sem invadir. Não estou falando que abre aí agora que eu quero ver. Porque agora também tem esse outro lado, né? Tem esse outro lado. Você está invadindo a minha privacidade. Por isso que se a gente começa isso lá de trás, é muito mais fácil. É muito mais fácil você ir... É mais fácil erguer uma casa todo num dia só ou você ir construindo ela aos poucos. É complicado você construir a casa começando pelo telhado, né? É difícil. Aí vem a resistência. Criar uma base. Porque às vezes quando você vai procurar, principalmente quando é um adolescente, ele acha que você está desconfiando dele. E aí ele fica aquele sentimento assim, ninguém acredita em mim. Então, para você que não se aproximou antes e vai se aproximar agora para fazer essa supervisão, ela tem que ser bem construída. Bem construída de que forma? Olha, eu gostaria de saber o que você acessa, que você compartilhasse comigo, porque hoje a realidade é essa, não é nada sobre você, porque eu confio em você. Mas a questão é que em todo lugar tem pessoas mal intencionadas. E isso é para a sua proteção. Né, que eu falo, o amor educa, o amor protege. Então, depende muito do discurso que essa família vai adotar. Agora, na imagem chegar, eu quero ver, eu que pago as contas aqui, eu que quero ver. Esse é um discurso muito apelativo e agressivo. Importa, né? É o como. É o como. Às vezes você pode estar fazendo a coisa certa, mas a forma com que você está falando, ela já cria aversão em quem está ouvindo. Então, saber a forma que você vai comunicar já é, meio caminho andado para que o outro se abra. Olha, eu não quero que aconteça com você o que acontece com tantos por aí, com quem você conversa. E outra, é importante essa participação. Eu acredito, assim, que uma criança e uma adolescente que vê esse cuidado de verdade, ele se sente protegido e amparado. Ele sente assim, na minha casa as pessoas se preocupam comigo. Agora, da de manhã até a noite, o dia inteiro ali exposto, é demais. A mente da própria pessoa não aguenta. A gente fica muito vulnerável. É muita informação chegando. É música do lado de fora, é conteúdo. Cada hora é um modismo novo. E isso abre muita porta para a própria exploração.
sexual. Porque quando a gente fala de exploração sexual, o pessoal acha que tem que ser só fisicamente, é o que eu sempre falo. Não, tem um material. O cibernético é muito vasto. Não, e a gente está numa geração, por exemplo, que se nós avaliarmos, para o abusador facilita muito. Não precisa nem mostrar a cara, né? Porque muitas vezes ele está do outro lado do outro país. lado, e hoje a gente está numa geração que você aperta um botão, chega um carro na sua residência e te leva para outro lugar. Então, imagina que você tem um abusador, ele conseguiu trazer esse convencimento da criança e do adolescente, ele chama um aplicativo, manda um veículo, ele não mostrou a cara. Não, ele nem foi lá, ele pisou. Chamou um aplicativo, criança saiu de casa, levou para outro lugar. Né? Então, assim, a importância dos pais monitorarem os filhos, né? Acesso supervisionado, e outro, a gente tem a ferramenta dos prints também, e saber também que não há impunidade. Por mais que ele não mostre a cara, tudo na internet tem um rastro. E cada vez mais, na própria legislação, está buscando técnicas, formas de poder apurar isso, dos crimes cibernéticos e tudo mais. Mas a gente tem que ficar atentos que você falou dele não mostrar a cara, né? Isso aí é muito, muito comum. Começa ali um diálogo, pede o endereço, marca um encontro. Vi um caso que o abusador passou por uma agência de modelos. Ele queria uma forma de se aproximar, né? Era uma menina muito bonita, e ele entrou em contato, ele chegou a entrar em contato com a família, né? Olha, nós somos de uma agência de modelo, queríamos fazer um catálogo de fotos, um book, né? Que fala, um book. E ele chegou a marcar no local, sabe? E aí uma pessoa falou para essa família, você não acha isso muito estranho? Assim, marcando. Aí começa, aquela outra pessoa que está mais antenada começa a despertar na outra. E realmente ali eu acho que elas se safaram por muito, muito pouco. Como tem abusador que faz oferta de emprego também. Por isso que a gente fala, quando a gente fala de abuso, claro que no Maio Laranja a gente vai trazer essa consciência sobre a criança e o adolescente, mas o abuso ele pode acontecer em qualquer idade, porque a gente já viu mulheres adultas, né, que foram em busca de uma vaga de emprego, algumas não retornaram, algumas foram levadas para a exploração sexual, né, por meio do comércio da prostituição, algumas não voltaram, foram tiradas do país. É muito por conta da ausência de alguma coisa. Né? Não sei se é adolescente, mas uma pessoa ser cativada pela agência de moda, você contando a história, pelo menos para mim ficou claro que assim, cara, teve que uma pessoa de fora do contexto alertar, ei, calma, olha só, por que é assim? Porque talvez até a família se envolveu. Pô, é uma grana a mais. Mas às vezes a pessoa é até bonita mesmo, né? No caso dela, ela já tinha assim, umas fotos bem bonitas. Então, ele se aproveita do quê? Da situação. Ele lê o cenário e se aproveita daquela situação. Isso acontece tanto para modelo, a gente não citou isso no episódio passado, mas isso acontece muito no meio do esporte. Para você ser aprovado num teste, para você passar de uma fase para outra. Teve casos aí, né, vindo à tona aí de algumas emissoras, né, de rádio e televisão que também passaram, que estão sendo expostos casos que estavam teste do camarim, né? Verdade. Não, mas aí tem demais, nessas áreas aí Então, mas aí cada vez tem começado mais cedo, então, né? Mas aí é porque assim, olha o tanto de coisa que a gente disse, né? E acontece há muito tempo. O negócio é que a gente agora está começando a colocar a educação em prática. É por isso que eu falei para vocês, a gente falar do Maio Laranja, falando só do abuso, sem falar sem falar da educação sexual, para mim fica vago. Fica vago por quê? Porque uma das formas de combate já tem um lugar onde começa o combate. E como eu preparo, como pai eu sou um combatente, como meu filho tem que ser um combatente, como o professor tem que ser um combatente, porque envolve toda a sociedade. São vidas. E você sendo um excelente combatente, você está zelando não só pela vida dos seus filhos, mas da vida dos filhos do vizinho. Não é cuidar da vida dos outros e, ao mesmo tempo, Você está cuidando do quê? Da sociedade como um todo.
da sociedade como um todo. E assim, Sabrina, o que implica, por exemplo, vou chamar o acesso, ou essa exposição à internet cada vez mais cedo, o que implica na prática, assim, na sexualidade das adolescentes, das crianças aí? Implica porque, assim, muitas vezes o corpo biológico dessa menina ou desse menino até já está formado fisicamente, mas ainda não teve uma maturação emocional, psicológica para lidar com aquilo ali. Nos casos, por exemplo, de vazamento de nudes, às vezes é um adolescente. Quem está do outro lado também, às vezes, é um adolescente, que às vezes recebeu uma negativa dessa menina num pedido de namoro, né, e ainda não tem a maturidade para entender que se ele fizer aquilo ali, ele vai ferir a integridade dela, a dignidade dela enquanto pessoa, né? Então, não é só uma exposição que envolve o abusador, envolve todo mundo. Às vezes a gente está pronto fisicamente, a gente ainda está amadurecendo em muitas coisas. Foi o que eu disse, o área da sexualidade, da educação sexual, ainda está em estudo. Está evoluindo a cada dia. Aí não tem todo aquele preparo. E a gente vai se expondo e abrindo portas cada vez mais. E na hora que esse abusador ali vê, né, essa pessoa, a gente está falando muito de menina aqui, mas lembrando que esse também é o universo dos meninos. Né? É o universo dos meninos também. Porque tem nudes pedido para homens. Né? Tem abusador que pede nudes para... Você mesmo acabou de falar do seu filho. Então, a gente vai entendendo que quando a gente não tem essa proteção, esse limite, e deixa essa exposição, emocionalmente a gente não está preparado. Psicologicamente a gente não está preparado. E outra, a gente vai normalizando aquilo também na gente. Muitas vezes a gente está diante de um abusador e a gente não entende aquele ato que ele está cometendo. Eu acho que eu comentei num episódio, no segundo ou no primeiro, que eu tinha sido vítima de abuso, mas não estava entendendo que aquilo ali era uma forma de assédio, de importunação. Por quê? Porque a gente vai fazendo essa exposição. E existe uma normalização que tudo a gente fala assim, mas tá tudo bem, gente, o que é isso? A gente vê maldade em tudo. Aí, quando esses pais vão chegar com informação de limitação, de acesso, numa conversa, só vocês que estão... Para que tanto? Iniciou-se um movimento há um tempo atrás, inclusive eu vi um corte seu falando sobre esse assunto. A famosa movimento e hashtag subiram assim, meu corpo, minhas regras. E aí? Fala um pouquinho sobre esse assunto, como é que a gente pode aplicar tanto para o homem quanto para a mulher... Porque quando a gente fala assim, meu corpo, minhas regras, a gente sabe que cada um tem um corpo. Mas o quanto a gente sabe a respeito do nosso corpo e da exposição, que essa exposição pode causar de benéfico ou de danoso. Porque muitas vezes a gente quer usar o corpo da gente como uma forma de validação, de atração. Isso depende, né? Geralmente mais os adultos, mas igual o Wesley trouxe aqui, na adolescência é muito comum a gente querer uma validação. É a hora que eu acabo colocando o meu corpo em risco, porque o abusador, ele não está preocupado se eu quero uma validação. Ele quer me tornar uma presa. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com alguns movimentos, entender assim, tudo bem, o corpo é seu mesmo. E, de fato, e um belo corpo. Então, cuidado para que ele não venha a ser vitimado por pessoas mal intencionadas. Porque, de fato, a gente precisa promover a nossa proteção. A gente também precisa saber combater. Quando a gente fala de educação sexual, que a gente vai falar do corpo físico, saber quais as áreas que a pessoa pode me tocar já é uma forma de proteção. Por exemplo, recentemente, lógico, eu não estou falando que uma coisa justifica a outra, mas a forma da vestimenta é uma forma de prevenção e combate? Ainda é um assunto bem polêmico, né? Até porque ele está muito linkado com o meu corpo, minhas regras. Mas, assim, de fato, a gente sabe que uma roupa que coloca mais a pele à mostra me torna mais suscetível. Ou uma presa, por exemplo. Suscetível nesse sentido mesmo, de ser uma presa. Por quê? Porque como o abusador ele vai procurar facilidades ali, né? Mas eu não posso usar a roupa que eu quero? Você pode. Tudo te é lícito. Né? Se convém ou não, cabe a você julgar. Mas a questão a pele está mais à mostra.
e a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do outro. Eu até comentei, acho que foi no episódio passado, que quando eu era criança, eu passava embaixo das construções, sempre, né, tinha aquela questão das obras, alguém que estava lá trabalhando nas obras. A famosa quinta série do pedreiro ali, né? As cantadas, né? A gente passava, né? Eles colocavam os genitais para fora, mostrava o genital, falava palavras, frases pejorativas, né? Então, assim, acho que quem nunca passou por isso? Se bem vestida a gente já passava por isso, né? Eu acredito, assim, que a vestimenta, ela se torna uma exposição, né? Não vou usar uma saia, eu não estou falando de usar uma saia ou uma roupa, mas a gente sabe que isso acaba atraindo mais o quê? O olhar. Acaba atraindo mais o olhar. Às vezes você está usando na melhor das intenções, às vezes o pai permitiu, a mãe permitiu, mas o olhar acaba atraindo e você se torna uma presa com isso. E é tão interessante isso, eu vi uma palestra falando sobre o algoritmo, né? Por exemplo. A leitura, né? E aí ele estava falando por que as pessoas usam tanto o corpo para atrair seguidores. E aí, o que o algoritmo entende? A partir do momento que você começa a passar por você não precisa nem clicar no link ou na foto. Se você ficou parado naquela busca ali, alguns segundos, ele vai começar a sugerir para você aquele conteúdo, né? Então, assim, ele acaba denunciando, né, o seu comportamento na internet. O algoritmo já entendeu isso. Imagina os abusadores. Imagina, que deve ter métodos muito mais elaborados. Não, ele consegue fazer esse filtro, né, também. Ele tem essa tendência de visualizar isso. Ele vai lá e oferece alguma coisa. E foi colocado que o pedófilo é um doente. É uma patologia. A pedofilia é uma patologia. Aí a gente está facilitando. Não Estimulando. estou passando pano para ele, não. Estou amenizando a situação dele, não. Estou falando assim, ele já está assim e você ainda está se colocando à disposição. Ele está inserido na sociedade, né? Ele está ali. Então, assim, você facilitar. É dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, o leão está com fome. Ele quer, se colocar qualquer pedaço de carne, ele vai querer. Ele está com fome. O doente está querendo aquilo ali. E se eu exponho para ele, pelo menos é a visão que eu tenho, facilita para ele achar que ali ele pode investir mais facilmente. Exatamente. Eles são extremamente ardilosos, né? Eles ficam ali mapeando, por isso que é importante falar da educação sexual, porque muitas vezes a pessoa que busca ali uma estratégia até mesmo de validação, acho que nem tanto, as crianças elas entram mais nessa inocência de querer conversar, de ter um amiguinho para brincar, de jogar, tanto que eles usam muito esse artifício de jogar, de brincar, né? Os adolescentes mais nessa questão da afirmação, da autoestima, mas isso aí que você falou, a gente vê muito mais no campo dos adultos. No campo dos adultos, né? Porque você vê que a exposição mais veemente, mais forte, né? A gente vê dentro do campo também dos adultos. Do adulto. Pelo menos quando a gente passa ali naquela timeline ali, vê mais conteúdo de até porque talvez adultos, né? O adolescente ainda não tenha a malícia que a gente está dizendo aqui da vestimenta. De se aparecer, de expor. Talvez não faça com essa intenção. Ou às vezes assim, até não tem também o recurso para estar se vestindo da forma que queria e até tudo mais. Apesar que, para te falar né? a verdade, que para uma pessoa, né, para um abusador e para um pedófilo, ele pouco importa para ele o que a pessoa está vestindo, importa para ele o ato que ele quer cometer. E aí ele quer infringir, na verdade. Talvez para muitos nem importa. Talvez a gente... Se importasse alguma coisa, né, eles iam se importar com a idade. Talvez a gente está aqui comentando essa questão a roupa ajuda, nem ajuda nesse caso para esse crime que a gente está dizendo, né? Ele pouco se importa, a quantidade de roupa, de artifício. Acho que desde que supra a necessidade. Fala nisso, existe... boa, não sei se tem números, mas
Nos países orientais, Islâmicos. islâmicos, vamos colocar dessa forma, é menor? Também existe? Eu acredito sim. Não tenho esse número, mas vou dar aqui a minha opinião sobre Porque isso. agora falando de outro, Eu você deu outro. nem, assim, se existe, vai ser bem escondido, porque o regramento deles lá, né, acho que tem parlamento, tem muitas, a forma com que talvez eles até lidam com aconteça isso, mais e a gente não sabe. eu acredito que não, mas acho que acredito que se acontece é muito velado. Eu imagino. Velado que eu digo mais oculto. Eu imagino o seguinte: eu acho que o número lá de casos vai ser muito menor. Por quê? Lá tem a cultura de se entregar a filha para uma outra família ainda muito jovem. Eu vi recentemente o casamento coletivo, todas as garotas tinham no máximo 14 anos. Então, da cultura é o que a país. gente falou, na questão cultural, o comportamento ele vai variar de acordo com cada cultura, né? Quando a gente fala, a gente olha para os números a nível Brasil. A nível Brasil, se eu não me engano, em 2023, cresceu. Vamos conferir aqui. Eu tinha até feito uma breve pesquisa. Acho que cresceu mais de 70%. É isso que eu ia falar. Mas, na verdade, assim, eu fiz uma ministração uns 5 anos atrás com alguns números. E pesquisando agora, porque eu até imaginei em ministrar ela novamente, os números são assim... alarmantes. O número que eu coloquei nessa ministração de 5 anos atrás já estava batido há 4 meses desse ano. Né? Eu fiz a pesquisa agora em abril. Então, o número já tinha sido ultrapassado. A Folha de São Paulo aqui, estou trazendo aqui, abri aqui agora, Folha de São Paulo. Denúncias de pornografia infantil na internet crescem 70% em 2023. Isso aqui foi exatamente trazido de um órgão, né? Isso aqui foi de um seminário de violência sexual e infantil, trazido aqui por uma organização que é bem respeitada, né? Que é a Safernet. E o aumento de 70% na notificação de imagens de abuso e exploração sexual infantil, a chamada pornografia infantil. 70%. 70%. É muita coisa. Foram 23.777 denúncias de 1º de janeiro a 31 de abril deste ano. Ou seja, só neste ano, agora de 2024, foi mais de 23 mil denúncias de janeiro a abril deste ano. Então, assim, nós temos aqui, eles divulgam, né, 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, que vai ser no dia 18 de maio, né, que é o dia que a gente faz essa mobilização nacional. Então, de fato, o que precisa ficar claro é que a internet é uma faca de 2 gumes, que precisa, sim, as nossas crianças e os nossos adolescentes, assim como nós, eles não receberam educação tecnológica. E os pais precisam ser participantes, né, interagir, atuantes também nesse monitoramento, porque isso também faz parte de educação sexual. Só entregar um celular, um tablet, né, para interter, para a criança ficar quieta, isso não é suficiente. Limitar o número de horas de consumo, de acesso, isso também é importante. É interessante que, às vezes, a gente se passa, para quem tem filho pequeno, às vezes ele pergunta uma coisa para a gente e a gente não sabe responder. E o que a gente faz, naturalmente? Vamos ver aí, vamos dar um Google, vamos verificar. E, às vezes, se ele faz isso sozinho... E faz, né? E faz... Porque muitos já estão alfabetizados para escrever. Vai vir muita informação para ele aí, né? E a minha pergunta para a gente fechar essa questão da internet é se essa visualização precoce, ela afeta o fisiológico. Claro, é um estímulo, né? Nós temos estímulo visual, somos todos sensoriais. Desperta. Toda flor tem um tempo para quê? Para desabrochar, né? Quando a gente vai sendo exposto ali a conteúdos que a gente não sabe lidar com aquilo ali, claro que tudo na gente tem a ver com estímulos. A gente começa a amadurecer, entre aspas, precocemente. Quando eu falo de amadurecer, sempre me vem uma manga na cabeça. Porque a manga, no pé, dentro da estação dela, no tempo dela, ela vai amadurecer e produzir um sabor típico de uma manga madura do pé. Uma manga retirada desse pé ainda verde, né?
ela pode ser comida de vez, que muitos gostam de jogar um salzinho? Pode, mas aquele não é o sabor original dela no sentido de maturação. Tanto que você tem que colocar o sal para dar um sabor. E aí você faz o quê? Aí você pega um jornal, técnica, tá vendo? Técnicas, e coloca no fundo do forno, escondido, sem a luz, né? Porque a luz é uma ativação para o amadurecimento. E aí você vai fazer o amadurecimento à força. A gente vê isso, a gente faz isso, né, com a banana, com abacate. Então, assim, aí às vezes você vai comer, o sabor ainda não é o mesmo. Porque tudo tem um tempo para todas as coisas, né? Respeitar cada faixa etária, cada idade, saber adequar essa comunicação da educação sexual, porque a gente falar de internet, a gente traz a questão da educação sexual. Você pode, meu filho pode acessar? Pode, filho, olha, aqui é um mundo. Só que tem muitas coisas que não é para a sua idade. É que eu falei, se a gente começar lá atrás, o caminho vai encurtar. Se a gente chegar agora já com nossos filhos na adolescência, vai demandar um pouco mais de esforço, mas que vale a pena, porque ninguém quer perder um filho. A sociedade não quer perder espaço para um cidadão de bem, para dar lugar para um cidadão, né, que traz dentro de si contexto de abuso. Então, a gente saber conduzir essa conversa e promover a educação sexual, para mim, o melhor combate, como eu disse desde o primeiro episódio, é a gente ir tratando da educação sexual, trazendo os filhos para perto, educando. A casa tem que ser um lugar de diálogo, de comunicação, fazendo podcasts como esse. Em podcast nenhum a gente ficou aqui fazendo apologia a nada, mas trazendo uma realidade de números, de literatura que pode ajudar, de conversa. Você compartilhou sua realidade, eu compartilho, porque nós somos pessoas reais. Sim. Nós estamos imersos numa sociedade que está enfrentando modificações diárias. Não é mais de meses, não é mais de ano. Cada dia é uma coisa nova, diferente. É um atrativo novo, diferente. E para quem está assistindo, se deparou com algum tipo de abuso digital dentro dessa área do abuso sexual e da exploração sexual, o que tem que fazer? Primeiro que nós temos os órgãos especializados, né? A gente sempre fez sobre o Disque 100, que é um disque denúncia, onde a denúncia ela é anônima, a identidade é preservada. Temos os órgãos especializados, você pode pedir ajuda a um conselho tutelar, as delegacias especializadas, independente da idade, você mulher também, que foi, né, vítima da violência sexual, pode procurar a delegacia da mulher. A questão é, não fique calado. Se dentro da sua casa você não se sente à vontade, sabe, procure um parente próximo também com qual essa criança e esse adolescente, porque é muito comum o adolescente desabafar para outro amigo, porque às vezes não tem essa segurança ou não se sente à vontade mesmo para falar em casa. E para quem assistiu essa série, estamos no 3º episódio, e assim como você, durante anos você não percebeu o abuso. E para quem assistiu essa websérie e entendeu que foi abusado, também pode fazer a denúncia ainda. Pode fazer a denúncia. Você, né? Inclusive você até trouxe, né? Você trouxe para a gente ali a informação de que agora é imprescritível. É isso. Né? Então isso aí é muito importante, não importa o tempo. E outro, se houve, procure ajuda também de um profissional, porque a gente vê a vergonha e a culpa acabam sendo os sentimentos que marcam a vida dessas pessoas. E essa mancha, né, de culpa, a culpa ela é uma prisão. E a vergonha nos impede de levar uma vida digna, porque dentro do abuso, uma das sequelas, né, dentre as tantas sequelas devastadoras, é esse sentimento. Como conviver? Eu falei sobre o sentimento que eu convivi, que eu perdoei o abusador, mas carreguei a culpa. Tive uma dificuldade muito grande, que somente por meio da terapia, do acolhimento e do apoio, eu liberei perdão para mim, porque esse jogo psicológico ele é muito forte. Então, seja na família, seja, por exemplo, a criança, ela precisa, né, desse apoio e suporte da família para ser acompanhada ali por um psicólogo. O adolescente também, o adulto também, porque gera um trauma de vergonha e de culpa. E é tão difícil lidar com os sentimentos, com as emoções, e a gente vai carregando isso aí para o longo de uma vida. Sabe? Eu acredito muito
que essas pautas que a gente está levantando, se todo ano, né, a gente frisou muito, o ano todo tem uma pauta sendo levantada. Essa aqui foi de uma história real, de um Maio Laranja, que foi tematizado como conscientização por algo que verdadeiramente aconteceu no seio da sociedade brasileira, né? Então, que a gente possa, não somente nesse ano, mas em todos os anos, levantar, em todos os dias, em todas as esferas da sociedade, levantar essa conscientização, esse combate, como você trouxe, trazer a força da educação sexual. A gente vê aí na questão da própria educação emocional. A gente está conseguindo ajudar muito, eu digo a gente, porque ainda que nós não sejamos psicólogos ou profissionais da área da psicologia, hoje é mais fácil você sentar com alguém para falar que está com depressão ou com ansiedade. Você fala, poxa, eu acho que eu estou estranho, estou sentindo uma coisa aqui dentro. E a gente quer construir isso também no campo da educação sexual, de falar, olha, eu acho que isso aqui não está legal comigo. Trazer essa segurança, trazer essa pauta para ser conversada, exatamente como a gente já está tratando a educação financeira, educação emocional. Ainda temos muito que avançar? Temos. Mas são pautas que fazem parte da nossa construção quanto indivíduo e quanto ser humano. É sobre isso. É sobre acrescentar a vida das pessoas e libertar também, né? Seja livre, se inscreve nesse canal, curta esses episódios, essa websérie, compartilhe esse conteúdo. Você pode ajudar alguém. Se você fizer isso com uma pessoa, você está salvando essa vida. Está conosco aqui Sabrina Lopes, sexóloga, terapeuta, futuro neurocientista aí, ó. Breve. Estudando comportamento humano, né? Estudando comportamento humano. Precisa entender. Para quem quer aprender mais sobre educação sexual, independente da idade, aonde vai achar o seu conteúdo? Olha, isso é lindo, independente da idade, porque ela está com a gente desde o nascimento até a hora que a tampa do caixão fecha. E em todos os relacionamentos que a gente exerce. Quando a gente fala relacionamento, a gente acha que é só o amoroso. Mas não é, são relacionamentos que a gente manifesta diariamente. Me encontra no @sabrina.lopesoficial, né? O meu consultório particular, eu trabalho com as mentorias, também na área de educação sexual, promoção de eventos, nas palestras. Se você vê alguma palestra minha sendo divulgada, eu quero desde já te convidar para que você possa ouvir a respeito disso. Existe uma palestra minha totalmente focada na educação sexual para pais, tutores e responsáveis, que vai falar exatamente desse olhar que a gente já inicia dentro da educação sexual a partir do ventre. Olha aí, assunto relevante, gente. Ó, e na próxima sexta-feira, episódio ao vivo da série Maio Laranja. Participe conosco, deixe as perguntas. Nós vamos fazer um resumão de tudo que a gente tem aqui e vamos falar no último episódio também, para a gente fechar esse assunto aqui. Fechar não. Trazer luz, né, a esse assunto. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, eu diria que é uma... Me fugiu o nome aqui. Na verdade, não é um resgate, é um despertar. É um despertar. Então, próprio que a gente teve esse cuidado, porque como é uma temática muito nova, um dia eu fiz uma pesquisa e perguntei o que é o Maio Laranja. Não sei. A gente tem muito conhecimento do que é o Outubro Rosa, do que é o Novembro Azul, né? Setembro Amarelo. Só o final do ano. A gente tem muito conhecimento já de algumas cores e temáticas. Mas quando a gente pergunta do laranja, as pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque quando se fala de sexualidade, a gente ainda tem dificuldade de abordar, de perceber o que é um abusador, o que é o abuso em si. Olha só, interessante isso. Se a gente faz uma boa prevenção do Maio Laranja, a gente talvez não tenha não é que não tenha, mas diminua o setembro. De depressão. Que é o que eu foco lá no suicídio. Mas a gente diminui vários outros também. A gente diminui o outubro, o novembro. Porque a gente sabe que o corpo vai guardando. O corpo vai guardando esse abuso cometido hoje, nessa infância. Você algo sobre o negócio, as emoções influenciam até no câncer.
existe a ginecologia emocional, que pode ser uma pauta aí para depois. Mas ginecologia, né? Aquele médico, ali é ginecologia clínica. Mas existe uma ginecologia chamada ginecologia natural, ou, no caso da mulher, né? Ou ginecologia emocional. É a forma com que o nosso corpo coloca coisas para fora que estão guardadas dentro das nossas emoções, mas expressando aí nos nossos órgãos genitais também, né? Então, é educação sexual. Muitas vezes essa mulher que foi abusada na infância, ela vai somatizar essa dor e lá na frente, né, vai se condensar, se consolidar em um câncer de mama, de colo uterino. Então, falar, é o que eu disse no episódio 2, falar de educação é falar de saúde mental, de saúde física, de saúde biológica. A educação ainda é um caminho para prevenção, para proteção e para promoção. Junte-se a nós nessa luta, forasteiros e forasteira. Para você que ficou conosco, Wesley. Até a próxima. Vamos só fechar? Vamos fechar só uma coisa que é muito importante. Claro. A vítima, ela é vítima. E ponto. E ponto. Ela não é culpada. Ela foi uma vítima de uma pessoa mal intencionada. Vítima é vítima. Então, denuncie sem medo. E isso faz parte de um processo seu de libertação também, porque eu sei que aqui dentro esse grito fica silenciado. É isso. Corte fácil pro Gabriel aí, viu? Forasteiros e forasteiras, até a próxima passagem.